Estamos a partir da página 92 deste livro, né, com esse subtema, discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos que, acredite, é grande problema hoje da igreja evangélica cristã, porque nós tivemos uma questão de, digamos aí, de ranço da igreja romana, porque tudo começou lá em Roma, né, essa grande verdade, e depois da igreja romana veio então o protestantismo, que é o protestare, agora a reforma protestante, que conseguiu então organizar e reorganizar mais esse eixo cristão, porque começou já a igreja romana a distorcer tudo isso, como a grande meretriz. Se você ler o livro do nosso apóstolo, a grande meretriz, você vai entender isso, e também a série do Apocalipse. A igreja romana distorceu tudo, colocou o Pedro como Papa, né, o Papa 01, começou a santificar, beatificar as pessoas e dizer que eram santos. As igrejas sempre muito massacradas, escondidas, e tiveram os movimentos contra a reforma. Aí você teria que voltar lá atrás para ver muito dessas coisas. E hoje chegamos aqui. Estamos agora num momento onde temos liberdade de religião, temos acesso à Bíblia Sagrada, cada um hoje pode ter. Eu tenho, possivelmente, tirando as minhas Bíblias eletrônicas, pelo menos mais umas 6 Bíblias, acredite. Né? Então, mas nunca, no passado não era assim. Mas mesmo hoje, as pessoas andam confusas. Por quê? Por causa do ranço da igreja romana, por causa da tradição da lei. E o inimigo usa a nossa carne, usa a lei, usa o imediatismo, as lógicas humanas, para que todo o povo de Deus fique confuso por aí. E isso é a artimanha do inimigo, a obra de engano do inimigo, sempre existiu. Você que está assistindo aí a nossa universidade, as aulas com o apóstolo Miguel Ângelo, você está vendo, né, como o diabo sempre tentou confundir o povo de Deus. Então, agora, nós, na semana passada, mostramos aqui esse início, comentamos muitas coisas, mas nós paramos exatamente nesse quadro que eu quero aqui começar com você na página 97, a partir do último parágrafo, quando o apóstolo Miguel Ângelo diz assim. Primeiro ele cita Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, Paulo dá aqui uma que eu chamo de receitinha de bolo, né? Ele diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, 2 sentimentos indispensáveis, ligados a esse que é o centro. Você foi chamado a um só corpo, ou seja, você pertence a uma verdade ligada a Cristo. E você, para estar conectado a isso, você para discernir uma situação, que muitas vezes acontece dentro da igreja, irmãos. Porque quando é lá fora, é mais fácil da gente identificar. Mas aqui dentro, às vezes a pessoa tende a pensar o seguinte, tudo que está no aquário é peixe. E não. No aquário tem areia, no aquário tem alga, no aquário tem muita coisa. Tem até peixe morto. E nós precisamos ter cuidado, porque se nós não discernirmos os espíritos, nós vamos seguir coisas erradas, pensando que estamos seguindo coisas certas. Então, o primeiro sentimento que mede isso para você, chama-se paz. Você tem que sentir paz naquilo que você está vendo, que você está fazendo. E depois você tem que agradecer, ser grato a Deus sempre, reconhecer que Deus realmente está agindo. Isso vai gerar gratidão. Então, o que acontece é que quando for de Deus, isso é sintomático. Você vai sentir paz e você vai se sentir grato.
desde que você esteja nesse eixo. Agora, quando você fica desconfortável com uma situação, alguma coisa estava errada. Se não for com você, que tem que ter muito cuidado, que às vezes é com a gente. E acredite, a carne faz isso. Então, o primeiro que você tem que filtrar é o teu pensamento, o teu comportamento. Para que você é que não esteja no caminho errado, e a tendência às vezes é da gente achar que está todo mundo errado e só a gente está certo. Cuidado, porque quando alguma situação parecer para você que só você está certo, precisa você melhorar. Talvez não em tudo, mas em alguma coisa precisa acertar. Todo mundo não erra junto, não. Então, são sinais que você tem que ter. São sintomáticos. Mas, bispo, esse negócio é meio complexo, é complicado. Eu sei, irmão. Se Pedro reconheceu isso. Ele disse que as coisas que Paulo dizia eram coisas difíceis de entender. Se é difícil de entender, é difícil de explicar. E eu estou aqui para explicar o que é difícil mesmo. Você tem que ser honrado, porque você está aí em todos os cultos, você não falta, e você ainda vem numa escola de capacitação. A minha responsabilidade é grande nessa manhã. Eis-me aqui. Vamos entender isso juntos? Eu volto com aquela rotatória. Lembra da rotatória? Você vai ter uma gama de situações que são coisas, às vezes são dardos, às vezes vem por situações, coisas ou pessoas que são sintomáticos e você pensa que é a voz de Deus. Então, o discernimento de espíritos, que nós já tratamos de uma forma mais básica na semana passada, hoje a gente vem tratar num eixo muito mais pessoal e personalíssimo, a nível de você saber realmente escutar a voz de Deus e se encher dessa voz de Deus, dessa vontade de Deus, dessa sabedoria de Deus na tua vida. Para que você possa discernir tudo primeiro na sua vida. E depois você fica intocável aos espíritos de confusão, a qualquer outro tipo, e você não vai ser arrastado por essas coisas infantis. Eu fico impressionado, às vezes, de ver, sabe, quantas... Eu passava ali na Avenida Suburbana, voltando da região dos Lagos, estava tudo parado, e eu olhei, estava lá uma centena de pessoas numa... local ali, eu falei, aí amor, está vendo? Todo mundo enganado, muita gente, eu falei, meu Deus, temos muito trabalho a fazer, então cabe a nós, do Ministério Cristo Vive, amados, esse chamado da última reforma protestante, não dá mais para brincar, não dá mais para negociar, eu tenho dito aqui, volto a dizer, não dá para brincar com licença poética, na escola de capacitação, nós vamos bater duro contra essa coisa de questão de licença poética aqui. E Jeremias 29, 11, o Senhor diz, eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, pensa comigo aqui. Primeiro, tem 3 coisas aqui para você pensar nesse versículo. Primeiro, é saber que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, são mais altos, são os pensamentos, sabe, certos, e tentar, quanto mais nós conhecermos esses pensamentos de Deus, que estão claros na sua palavra, mais nós vamos chegar ao fim que desejamos. Agora, qual é o fim que você deseja? Primeiro, como filtrar o pensamento? Paz. O pensamento de Deus vai gerar sempre paz no seu coração. E qual o fim que você deseja? Não confunda objetivo com resultado. Eu tenho dito isso aqui, todas as 2 vezes que Moisés feriu a rocha, saiu água. Não foi? A rocha verteu água, nas 2 vezes que Moisés feriu. Só que na primeira vez, Deus falou, fira a rocha. Na segunda vez, Deus falou, fale a rocha. Na primeira vez, Moisés estava com a vara dele, que era a vara da lei. Na segunda vez, ele estava com a vara de Arão, que florescera, que era a vara da graça. A primeira rocha simbolizava o Cristo que tipificava o Cristo da graça. A segunda rocha tipificava o Cristo da graça. O pacto de graça não é para ferir, é para falar. As pessoas que vivem a lei hoje continuam ferindo a rocha.
E sabe quem fere a rocha, o que acontece? Não entra na terra prometida. A terra prometida nos dias de hoje é viver a genuína graça de Deus, é viver essa segurança, é viver a paz, é viver a revelação. Nem todos verão. Deixa eu te lembrar, Galvão, gosto quando você faz esse rosto de pensador. Você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Qual é o fim que você tem desejado, né? Qual é o nosso objetivo? É só pelo resultado ou você sabe que tem um objetivo, que é servir a Deus, que é ouvir a voz de Deus? Olha o que aconteceu em Atos 13. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Olha, um mágico e um inteligente, o perigo quando junta essas coisas. Mano. Esse tendo chamado Barnabé e Saulo, olha aí, esta era a primeira viagem missionária de Paulo. Está vendo que estão chamando ainda de Saulo aí, ó. Diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, depois o pessoal conheceu mesmo, né? Fixando nele os olhos e disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano. Irmão, às vezes, você sabe que eu sofro bastante, acreditem, porque Deus me falou claramente quando eu completei 50 anos, que se eu quisesse viver até os 100 anos, eu teria que ter muita paciência, exercer muita longanimidade, porque eu seria insuportável aqueles que não suportassem essa doutrina. E acreditem, eu tenho recebido muitas reclamações, porque eu não posso mais ser condescendente com pessoas que querem misturar lei com graça, seja ela quem for, ou sejam elas quais forem, vai ficar melhor. É o meu chamado. Eu tenho que ser contundente. Seja quem for, esteja eu onde estiver. E cheio de todo engano, sabe o que ele disse? Não vai perverter. Sabe? Ele repreendeu, ele identificou. Que muitas vezes é um filho do diabo, mas muitas vezes é um filho de Deus se deixando usar pelo diabo, porque Pedro, que era de Deus, tentou atrapalhar Jesus. Paulo só identificou que era uma cilada do diabo contra a primeira, irmão. Nós não estaríamos aqui hoje pregando a graça de Deus. A última reforma protestante não aconteceria se Paulo não estivesse Andarai o manai. Recamancho mantanai. Irmãos, olha, vou dizer uma coisa para vocês, não é mentira, sei que vocês acreditam em mim. Eu, 90% do tempo que estou aqui pregando com vocês, eu estou falando em mistério internamente. Eu não vou ficar aqui só falando em mistério, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. E se eu ficasse aqui, eu edificaria somente a mim. Né? As línguas espirituais, elas nos edificam, é aquele êxtase espiritual. Mas, isso eu expliquei para vocês com manifestação do Espírito Santo, né? Dos dons espirituais. O eixo do nosso tema hoje é esse: para discernir espíritos, amado, só espírito. Só espírito, só no espírito. É por isso que a carne sofre. É por isso que a gente apanha, não apanha? Seu irmão. E como apanha? Todos nós. E mentiroso é aquele que disser que não erra.
E esse cheio do Espírito Santo, amado, é o espírito bem alimentado. É cheio da palavra de Deus, é cheio da verdade de Deus na nossa vida. É o eixo espiritual prevalecendo, sobrepondo-se ao humano, ao carnal. Então, por que ele estava cheio do Espírito Santo? Quando você, irmão, estiver nesses momentos, pode repreender. Você deve repreender. Tenha ousadia, tenha coragem. Olha o que Paulo diz em Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí, nesse contexto, esta palavra vinho significa as alegrias da carne, os prazeres da carne. Vinho, quando fala de vinho, fala de alegria, de momentos. Sabe aquela coisa de dizer, a vida não tem felicidade, a vida é feita de momentos felizes. Fala isso quem não entende a graça de Deus na sua plenitude. A vida é feita, sim, de felicidade. O Filho de Deus é feliz e pronto. Ele fica alegre, ele fica triste, ele fica alegre, mas infeliz nunca. Ele é macário, ele tem uma segurança. Agora, para quem se embriaga com vinho, ou seja, com as alegrias momentâneas, com os prazeres da carne, só se for naquela churrascaria de São Paulo, que o Raul Gil fala tanto dela, que deve ser uma maravilha, né? Mas é merchandising. Mas se quiserem me levar a São Paulo, ainda não conheço, irmão de São Paulo, vou estar por aí, né? Aproveitar para pedir, né? Tudo bem. Esses prazeres, mas nem tanto mais, né? 58 anos, já estou maneirando na carne também. Uma vez, 2 por semana no máximo, né? Mas se você se embriagar com vinho, você vai ficar, deixa a vida me leva, a vida leva eu, não é verdade? Vai ficar, não pode. Eu prefiro o Geraldo Vandré, que diz assim, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, sabe? Firme, ligado. E essa palavra aí, depois ele diz assim, mas enchei-vos do Espírito. Então ele está dizendo, não se encha de vinho, se encha do Espírito. Não se embriague do vinho, mas se embriague do Espírito. Você tem que ser um embriagado espiritual. Se você for um embriagado espiritual, sabe o que vai acontecer? Achei maravilhoso esse vídeo. Esse é um peixe que sobrevive em águas, né? Lugares secos, e de vez em quando o laguinho dele seca, ele fica um tempo lá, e quando ele sente o barulho da água, olha o que ele faz. Está vendo o peixe aí andando no meio das pedras, se rastejando, né? Se arrastando. Olha ali, ó. Ele vai lá, ó, e ali ele está, o que assim. Deus quer que a gente sinta o cheiro das águas. E quando a gente sente o cheiro das águas, o cheiro da verdade de Deus, irmão, não tem um obstáculo que pare a gente. Você está entendendo? Você vence tudo. Você não vai morrer no meio do caminho, você não vai ficar à beira do caminho, você não vai ficar enterrado na lama, você não vai ficar preso por esse mundo. Você vai ter acesso à água de Deus. A bênção de Deus vai chover na sua horta, meu irmão. Tem fonte cristalina para você, tem água pura, meu irmão. Não é aquela água suja ali não, mas uma água melhor ainda. Então, pode ser o sacrifício que você tiver, mas você está vendo a bênção de Deus. Você viu a nossa Maria Nazaré hoje? Ela chegou aqui, bispo, eu ouvi essa voz, eu acreditei, eu estava com dinheiro aqui que era para comprar tijolo, mas eu vou semear, porque eu não quero mais tijolo, eu quero a minha casa própria. Irmãos, que atitude de coragem, de fé, de credibilidade. Você ainda acha que Deus pode não honrar uma pessoa dessas? Está aí, ó. Sentiu o cheiro de bênção, cheiro de vitória, cheiro de oportunidade. Aqui na terra, Deus tem açude para nós, irmãos. Deus tem água jorrando para nós, irmãos. Agora tem que ser espiritual. Ah lá, chegou na água. Não chegou? Cadê? Mergulha, vai menino, vamos, você é de Deus.
Tem água, escuta a voz de Deus. Vai se embriagar, vai se encher do Espírito Santo. Isso agora, bebe, porque ali na frente tem mais terra. Você está entendendo? Cheio, embriagado. Você já viu uma pessoa embriagada? Você já viu? Eu já vi. Eu gosto de exemplos paradoxais, eu gosto de fazer analogias antagônicas, paradoxais, porque Deus quer que você seja um bêbado do Espírito. Eu já trabalhei em contenção, na época da Rede Ferroviária Federal. Irmão, vai prender um bêbado é uma dificuldade. De vez em quando você vê que o policial dá tiro aí, bate, agora estão com as câmeras. Eu tinha colegas que gostavam de bater, eu gostava de mobilizar mesmo, mas batia. Se você for bater num bêbado, está arriscado você matar, porque o camarada não está sentindo nada. Ele não sente dor. E ele fica valente, ele fica bravo, ele fica escorregadio, é o bêbado. E Deus quer que você seja um bêbado espiritual, porque ainda que você esteja rastejando no meio de pedras e tal, você não vai sentir nada, você está embriagado, você sabe que a glória de Deus te espera, você sabe que tem vitória, você sabe que tem pódio, você sabe que tem açude, você sabe que tem água limpa, você sabe que Deus tem o melhor para você. Nada te para, nada te atinge, nada te ataca, nada é mais forte que o poder de Deus. Ouça a voz de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 20, a gente conclui o tema de hoje. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Lembra do peixinho chegando na água? E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, discernimento de espírito. Porque acredite, meu amado, 90% do que você vê por aí, meu irmão, é parecer para aparecer. Cuidado. Está cheio de gente querendo parecer para aparecer. Você tem que fazer para ser. Viu? Não é parecer para aparecer. É fazer para ser. Então, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Isso dava um tema inteiro, só falando sobre a armadura. Embraçando, vem no culto de ceia. Ceia tá bom. O culto de ceia, irmãos, desculpe, é um dos cultos mais perigosos da igreja. Ei, bispo, é para não vir na ceia? Não, é para você prestar atenção que se você está vindo só no culto de ceia, alguém que esteja pela internet, na próxima ceia, conserte-se com Deus, porque o culto de ceia é o momento que Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Você não está se examinando. Se você continua indo à igreja só uma vez por mês, só no culto de ceia, você não está se examinando. E Paulo diz aos Coríntios, que ele diz que as pessoas que fazem isso, ele diz, olha, por causa de não examinar-se a si mesmo, não são poucos os fracos, os doentes e os que dormem. Não é que morreu não, dormem entre nós, estão aí dentro da igreja dormindo. São pessoas dormindo no Espírito Santo, não se alimentam, não estão cheios do Espírito Santo. Você imagina, segue a qualquer voz, segue a qualquer espírito enganador. Então ele diz, olha, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar. Aí o inimigo perde feio, irmão. Não tem pedra no caminho, não tem seca, não tem arbusto, não tem nada que te desvie da fonte, do açude, das águas cristalinas. Imagine,
Você apaga todos os dardos inflamados. Sabe o que é apagar todos os dardos, irmãos? Ele vem quando chega perto de você, ó. É um escudo invisível. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Sabe qual é a espada do Espírito? Está aí, ele explica. Ele explica. E a espada do Espírito não é uma espada como você imagina, não. Porque ela não é cortante como uma espada de 2 gumes. Ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. E essa espada do Espírito é a palavra. Então, por isso que é importante. Parabéns a você que está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Você entendeu que aqui se cresce ainda mais na palavra. Porque, olha, se não tiver palavra, não adianta pensar que está louvando. Você pode estar cantando. Você pode estar se emocionando e emocionando muita gente. Tem gente que nem canta, só grita. Grita, parece um bezerro desmamado. Desculpe, falei. E pensa que está adorando e louvando a Deus. Não está. Não passa do teto, irmão. Porque tem que estar atrelado à palavra. Tem que ser tem que fluir. Quando você abrir a sua boca, sabe, as coisas vão acontecer, testemunhos vão chegar, as pessoas vão dizer, olha, Bispa Rosa, irmã, estava ali cantando, Deus tocou no meu coração. É assim que funciona. Se ninguém tem dito isso para você, meu irmão, pensa bem se você está louvando ou só gritando. Tem que ser com a palavra, tem que ser alinhado à palavra, tem que ser no objetivo certo. Oração tem que ser em linha com a palavra. Se não for em linha com a palavra, são vãs repetições. Jesus disse, vãs repetições. Sabe? Então, semear tem que ser em linha com a palavra, tem que ser o sacrifício santo e agradável a Deus, tem que ser do fruto da sua justiça, tem que ser dinheiro lícito, tem que ser resultado do teu trabalho, e por aí vai. A espada do Espírito. Então quer dizer que você tem que estar cheio do Espírito, usando a espada do Espírito. E o 18, para mim, é a peça de ajuste da armadura. Ele diz, com toda a oração e súplica, orando o tempo todo. Quem pode orar o tempo todo, irmão? Não dá. Como é que eu vou orar o tempo todo? Se eu tenho que comer, trabalhar, dirigir, namorar, não é verdade? Tudo isso a gente gosta, né? Quem não gosta? Só que tudo isso você tem que fazer cheio do Espírito Santo. Ele está dizendo, orando o tempo todo no Espírito, com a aprovação de Deus, com a palavra de Deus, interagindo com a tua posição espiritual nessa vida. E ele diz que com toda, vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos, que é a nossa vida de intercessão que tem que ser, e também por mim, para que me seja dado. Olha, Paulo pedia para que intercedesse por ele, irmãos, ai de mim, se não fosse centenas de pessoas que eu sei que intercedem também pela minha vida. Ai, muito obrigado, continuem intercedendo, continuem, por favor. Olha, a nossa Francisquinha lá em São Paulo, de vez em quando fala comigo, uma pessoa que eu sei que intercessora. A nossa Verinha lá de Campo Grande, pessoas intercessoras. A Arinda, né, aqui hoje presencialmente, mas eu sei que ela é uma intercessora também. Né? Graças a Deus. São pessoas, muitas pessoas que eu sei, se eu poderia estar aqui citando nomes, que eu sei que intercedem por mim. É isso mesmo. Porque, olha, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Orem por mim, amados, e eu vou orar por vocês também, porque o chamado hoje sobre a minha vida ministerial é realmente intenso. Orem muito mais pelo nosso apóstolo, pela família do nosso apóstolo, porque as investidas são muito grandes, amados, contra essa liderança, contra esse ministério. Vocês sabem já o que vocês viram, né? E acreditem, o inimigo está sempre tramando, sempre tramando. Nós dependemos das orações de vocês, e nós oraremos por vocês também, porque vocês são ministros de uma nova aliança. O chamado desse ministério é muito poderoso. A lei pode se enganar, mas nós não podemos nos enganar, irmãos. Nós não podemos, nós temos que beber desta água e viver desta água, e promulgar esta água. Porque a lei, acreditem, a cegueira da lei, a maldição da lei, encerra muitas vidas.
Vamos ser esses resistentes da graça de Deus, os heróis da fé do século 21, e mostrar aos cristãos que vale a pena estar sim embriagado do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Não vai haver nenhum diabinho, seja ele no mundo espiritual invisível, seja ele revestido de carne. Nós estamos aqui, no açude, cheios do Espírito Santo, para que todos saibam, considerem e entendam que a mão do Senhor fez isso, como disse o profeta Isaías. Nós vamos discernir os espíritos, seguir a verdade, vamos ser ríspidos quando precisar, e vamos amar, interceder e ensinar. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém.